TV Suprem, em seu programa Entre Amigos Conversando com o Mundo, tem uma satisfação muito especial. Hoje nós vamos conversar com o embaixador da Alemanha, o senhor Georg Wickel, que é um dos países mais importantes do mundo, pela sua economia, pelo seu exemplo para o mundo. Um país que enfrentou 2 guerras mundiais e que hoje está como uma das maiores potências mundiais. Mas muito mais do que esse aspecto econômico, com uma presença muito bonita de solidariedade humana, de apoio a outros povos. É encantador o trabalho da Alemanha e por isso nós somos muito felizes, embaixador, de estar aqui com o senhor, que representa esse povo tão valioso que é o povo alemão. Muito obrigado, Ulisses. Você tem um sobrenome muito alemão, Riedel, mais que o meu, Wickel. Então, para mim também é uma alegria de conversar um pouco. Muito obrigado também pelos elogios. Acho que não somos tão perfeitos, não somos ruins, porém a Alemanha é um país com desafios, com problemas, mas também nós alcançamos muito durante as últimas décadas e acho que temos uma razão para um otimismo forte que vamos superar os desafios no futuro também. Em alguns temas e áreas, oxalá junto como o Brasil. Eu penso que é mais um valor da humildade de não ver o quanto é importante o papel da Alemanha e do povo alemão nesse momento no mundo. Com todos os problemas, a Alemanha tem uma postura que honra o mundo e a raça humana, os seres humanos, com a sua atuação. Embaixador, nós sabemos que a Alemanha foi uma das entidades, um dos países que trabalhou pela União Europeia. E então eu pergunto ao senhor, na sua visão, qual o papel da fraternidade, da cooperação entre os povos? Para nós, com nossa história alemã, a derrota total na Segunda Guerra Mundial. A derrota não somente era uma derrota militar total, mas também política e moral. O Holocausto sempre será parte da nossa história. Então, a lição era absolutamente claro que o futuro alemão não será um futuro de um nacionalismo forte demais, mas uma cooperação, uma amizade, uma relação forte com nossos vizinhos, sobretudo na Europa, mas também com outros países, como os Estados Unidos, Canadá e também a antiga União Soviética. Por isso, todos os governos, desde o início da República Federal Alemã, trabalhavam intensivamente de construir uma relação amigável e forte com outros países. A primeira etapa, sem nenhuma dúvida, a União Europeia. Ao início, com vizinhos como Bélgica, Luxemburgo, Holanda, França e também Itália. E, bom, nas próximas décadas, com muitos outros países da União Europeia. Esta união garantiu que nunca mais haverá uma guerra econômica. Aço, carvão, isso foram razões fortes das guerras no século XX, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. A segunda etapa era uma cooperação mais forte também política, da economia à política, até agora a política de segurança comum. Além disso, a Alemanha sempre, desde 1949, tentou de integrar-se em outras
âmbitos internacionais. Falo sobre as Nações Unidas, somos membro desde 1973. Falo sobre a OTAN, a defesa, já desde os anos 40. Estamos na OECD. Então, são vários, digamos, foros nos quais nós somos membros ativos nas Nações Unidas. Estamos junto como Brasil no Conselho de Direitos Humanos. Estamos o terceiro, acho, contribuinte financeiro das Nações Unidas. Digamos, nossa predisposição genética e multilateral. Por isso, o meu chefe, eu não falo sobre a minha senhora, falo sobre o meu ministro, iniciou uma aliança em prol do multilateralismo no último ano. Primeiro parceiros foram Japão e Canadá. E agora temos uma aliança do multilateralismo que tem pelo menos 10 integrantes e digamos, redor de 20 outros que defendem esta ideia de mundo baseado no direito internacional, nas regras internacionais, no respeito dos tratados internacionais, incluindo desarmamento, regras do comércio internacional. Então, sistema internacional que não é dominado pela força, mas pela parceria baseada no direito internacional e também no respeito dos direitos e dos interesses dos outros países, grandes e pequenos. Olha, é tudo que a humanidade precisa. Eu vejo esse trabalho como o início de uma união planetária. Hoje temos uma União Europeia, mas precisamos ter uma união planetária, todos os países de braços dados, juntos, solidários, e que é um processo de uma nova mentalidade. E por isso eu quero parabenizar mais uma vez, porque eu vejo que esse trabalho que está sendo feito é o trabalho inicial de criar os laços e a mentalidade para a construção desse novo mundo. Ulisses, eu tenho o mesmo sonho de uma união planetária, uma paz planetária. Por outro lado, sou alemão, né, muito pragmático. E agora nosso desafio é de, por um lado, manter e fortalecer a União Europeia sem o Reino Unido, talvez em um futuro não tão distante, com outros países como Sérvia, como Macedônia. Então temos também projetos de fortalecer e aprofundar por um lado e de agrandecer a União Europeia. Então, isso é um desafio. E outro é como podemos acertar que o Reino Unido, fora da União Europeia, será, digamos, o melhor e maior parceiro da União Europeia, pelo menos na Europa. Precisamos do Reino Unido, é o fim da parceria ou da integração do Reino Unido, não é um fim de uma relação fortíssima entre a Alemanha e a Grã-Bretanha e os outros países da União Europeia com Grã-Bretanha. Isso é um desafio, e outro é que o mundo, como o presidente Trump, é diferente, os desafios são diferentes, então também temos que remodelar, reconstruir nossa relação transatlântica. E, finalmente, também, ao outro lado, a Rússia de hoje em dia não é, digamos, o mesmo Estado, o mesmo governo que 10 anos atrás. É muito mais, mesmo agressivo a situação na Ucrânia. Como podemos, nós alemães, contribuir a uma paz, pelo menos uma trégua na Ucrânia,
que é durável e que ajuda a alcançar uma paz justa em pleno respeito do direito internacional na Ucrânia, na Geórgia, também na Moldávia. Então temos afazeres, temos tarefas de casa bem difíceis na nossa região. Por isso, uma união global, sonho, mas o trabalho permanente e urgente é como manter paz e estabilidade na nossa região, Europa e Meio Oriente, Síria, Líbia, há bastante temas difíceis. Dá para ver que os problemas são grandes, imensos, né? Verdade. Imensos. Mas os sonhos também são imensos. O desejo de alcançar essa unidade global do mundo, eu acho que está no coração das pessoas de boa vontade, né? E ele há de superar, né? De se transformar numa realidade nesse mundo. É claro que tem que ir idas e voltas, a evolução não se faz de um dia para o outro, a natureza não dá saltos, mas com a insistência e com o exemplo da conduta do povo alemão e dos outros que estão solidários, eu acho que inevitavelmente alcançaremos essa união global, essa união planetária. Oxalá, porém, temos para os próximos 10 anos a aliança em prol do multilateralismo, esta luta em prol do direito internacional, esta luta pela paz, em prol dos direitos humanos, direitos sociais, desenvolvimento, luta contra a mudança climática, são coisas absolutamente urgentes, difíceis, desafios enormes. Eu acho que isso é, digamos, nosso mandato daqui a, digamos, 2030. Estamos aqui conversando com o embaixador da Alemanha, Georg Wiechel, que nos traz uma mensagem de esperança muito grande, porque vemos exatamente a postura que é a postura correta, pelos caminhos do bem, pelos caminhos do entendimento, pelos caminhos da cooperação, que os povos possam dar as mãos e juntos caminhar por um mundo melhor. Voltamos em alguns instantes. Fique conosco. Dando continuidade ao nosso programa Entre Amigos Conversando com o Mundo, estamos aqui na Embaixada da Alemanha, conversando com o seu embaixador, Georg Wiechel. E vou perguntar a ele sobre educação na Alemanha. Consta que a Alemanha praticamente não existe analfabetos, né? Nós aqui no Brasil temos milhões de analfabetos. E eu fico me perguntando como é que é possível que nós não resolvemos isso e qual o segredo que os alemães usaram para resolver esse problema. Bom, acho que não é um segredo. O Brasil é um país continental, muito diverso. A Alemanha é um país muito mais homogêneo e muito menor. Então, digamos, da fronteira com a Áustria até a fronteira com a Dinamarca, temos uns 1.200 quilômetros só. Por isso, o desafio na Alemanha é muito menor que aqui no Brasil. Por outro lado, temos uma longa história. Então, já no século XVIII, havia uma obrigação de mandar as crianças à escola. E, por isso, temos este entendimento que treinamento, educação é importante. Uns 90% das crianças alemãs visitam escolas públicas. Só 9% escolas privativas.
As escolas estaduais são grátis, não se tem que pagar nada. Claro que as escolas privativas cobram taxas maiores. Geralmente, o nível da nossa educação, do grau 1 até o grau 12, é bem elevado. Claro que também temos problemas. Comparado com outros países da OECD, só estamos em lugares, digamos, no meio da gama, mas realmente temos uma boa educação e temos vários programas a fim de superar os desafios que foram causados com esta imigração massiva nos anos 2015, 2016, a crise em Síria, a Alemanha é agora um lugar seguro para quase 1 milhão de refugiados só da guerra no meio ambiente. Fazemos muito a fim de preparar famílias e crianças, por isso temos uma lei que oferece a todos os países que eles podem enviar as crianças com mais de 1 ano de idade a uma coisa que se chama no alemão Kita. Kita é um lugar para crianças onde estas crianças têm monitoramento, podem jogar, então tem um lugar sem os pais presentes. Também tem um lugar onde começa a integração na língua alemã, integração na sociedade alemã. A partir de 3 anos, temos Kindergarten, que também é importante a fim de integrar crianças, porque sem esta integração, digamos, das fraldas até a escola, jovens têm uma desvantagem se eles não falassem alemão de uma maneira apropriada. Temos vários caminhos interessantes. Uma é a universidade. Uns 55% até 60% dos jovens optam, depois da escola, de integrar-se em uma universidade. Mas 40% têm uma outra ideia. Só na Alemanha, e acho na Áustria e a Suíça, existe um sistema que se chama Duale Berufsausbildung. Então, é um ensino dual que integra escola profissional e trabalho em uma empresa. A empresa pode ser o açougue, pode ser uma empresa de tamanho maior, como Bosch ou Siemens, mas também pode ser uma pequena oficina que reforma carros. Em qualquer caso, oficina, açougue, cabeleireiro, tem um mestre que é certificado como mestre e que pode fazer o ensino prático e, além disso, algum ensino teórico. Outra parte é a escola profissional, que dá, o patamar é o mesmo para todos, ensino, digamos, na seguro, calculações, matemática e outras coisas que também são interessantes para uma pessoa que quer abrir uma loja e trabalhar para uma grande fábrica. Este ensino dual é talvez um dos segredos de nosso segredo econômico. Universidades, talvez ao fim estaduais, alguns privativos, investimos no último ano só 42 bilhões de euros, uns 115 bilhões de reais nas nossas universidades. Isso é, digamos, a fatia no orçamento dos estados
E outro lado, que faz uns 40% do financiamento das universidades, são contribuições das empresas alemãs que mandam certos projetos, financiam por isso as universidades. Por isso, hoje em dia, as universidades alemãs são em um estado bastante bom, muito melhor que 20 anos atrás, porque ambos os estados e a indústria financiando de uma maneira ampla nossas universidades. Por isso funciona assim, porém, estou também olhando Finlândia, Suécia, Noruega, Coreia do Sul, eles são melhor que nós, por isso não somos perfeitos, somos bons, mas temos ainda uma margem maior para melhorar. Ou seja, o grande segredo alemão está em se dedicar de uma forma muito efetiva à educação pública, alcançando a todos de uma maneira efetiva que fique um povo preparado, culto, preparado profissionalmente, preparado do ponto de vista de conhecimento, de entendimento, e daí se constrói um país próspero. E com um detalhe que eu vejo, que a Alemanha ainda socorre outros povos, não só na educação, como na cultura também. É verdade. Também neste âmbito do ensino dual profissional. Temos muitos projetos aqui no Brasil e em outros países a fim de discutir e mostrar as qualidades do nosso ensino dual. Claro que nenhum país pode simplesmente copiar este sistema, mas talvez adaptar este sistema às necessidades do Brasil ou outros países. Mais uma vez, né? A Alemanha não é perfeita, temos muitos desafios e estamos comparando-nos com países como Finlândia e temos margem para melhorar muito. Por isso também temos nossos desafios. Eu, quando vejo a Alemanha, eu vejo as grandes figuras, Beethoven, Bach, figuras extraordinárias, Schopenhauer, olha, são tantos os nomes, Kant, Engels, nossa, quantos nomes na música, na literatura, na história, na cultura, figuras que iluminam o mundo. E por isso eu vejo o povo alemão com uma característica própria de inteligência, de sabedoria, e por isso eu me sinto muito feliz de estar aqui na Embaixada da Alemanha. E esse aspecto que eu vejo do apoio à cultura de outros povos também. Gostaria de falar sobre cooperação. É claro que nós temos um interesse de oferecer, explicar nossa cultura e nosso idioma a outros países, povos e nações. Por isso, temos no mundo inteiro 160 institutos Goethe. Só aqui no Brasil temos institutos Goethe em Porto Alegre, em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador da Bahia, Curitiba e um centro Goethe aqui em Brasil. Os institutos de Goethe têm o mandato de ensino do alemão como língua, mas também transportar um pouco a cultura alemã a outros países. Com frequência ou regularmente, tentamos de não simplesmente apresentar nossa cultura, mas oferecer uma integração. Então, trabalhamos muito com nossos parceiros brasileiros a fim de não somente explicar ou mostrar, mas integrar e também fazer nossa cultura ainda mais fascinante, porque é um tipo de diálogo ou triálogo. Além destes institutos culturais, temos em outras regiões do Brasil, como o Nordeste,
vários clubes, associações de cultura alemã. E, finalmente, também interessante no sentido de cultura e língua, nós temos uma rede de escolas alemães de parceria com ensino alemão forte. Neste país temos 4 escolas alemãs que permitem o acesso às universidades alemãs sem nada mais, não precisa de uma outra prova. E temos 44 escolas parceria, que têm um ensino do alemão bem forte e também programas de intercâmbio com escolas alemãs, tem viagens para a Alemanha, tem vários programas a fim de fazer o ensino de alemão atrativo. Embaixador, nós somos pequenos, mas somos uma entidade voltada para o bem, voltada para o positivo, de uma forma bem aberta, religiosamente, politicamente, comprometidos com o positivo. E vendo todo esse trabalho extraordinário, queremos nos disponibilizar para estarmos juntos naquilo que considerarem que nós possamos ser úteis. Então, estamos à disposição para estarmos juntos em alguma coisa que a embaixada queira, que o povo alemão queira. Ou seja, conte com a nossa simpatia, conte com a nossa devoção para que possamos apoiar esses empreendimentos nobres que são feitos pelo governo alemão, pela embaixada, pelo seu povo. Muito obrigado. Bom, podemos bater papo mais 2 ou 3 horas, porque mesmo não falamos sobre nossa parceria econômica. A Alemanha é o maior parceiro econômico na União Europeia. Temos investimentos aqui de mais de 120 bilhões de euros, uns 10% dos empregos na indústria brasileira são companhias teuto-brasileiras. Então, é uma cooperação abrangente, política, cultural, científica, econômica, bem abrangente, histórica e também sustentável. Governos mudam na Alemanha, no Brasil, mas nossa parceria é bem estável, mesmo na área do meio ambiente, que para mim temos maior dor de cabeça neste momento. Mas é um setor que a Alemanha se dedica com afinco, essa questão das energias renováveis, com a questão da proteção do meio ambiente, e que é essencial para a humanidade. É essencial para a humanidade porque temos só um mundo, estamos todos no mesmo barco, e na Alemanha temos um sucesso de mudar de energias fósseis a energias renováveis. Nós não temos os rios, a energia que o Brasil renovável, que o Brasil tem através destes rios enormes, não temos na Alemanha, por isso para nós é energia solar e eólica. Alcançamos neste último ano, 2019, 35% energias renováveis. Uns 20 anos atrás foram 3, 4%. Então, temos uma cooperação bem forte com o Brasil. Nosso portfólio de cooperação com o Brasil são uns quase 10 bilhões de reais, energias renováveis, proteção da floresta e também eficiência energética. Então, estes 3 pilares, os 3 importantes a fim de lutar contra a mudança climática, são extremamente importantes. E faz parte de uma das bandeiras principais da nossa instituição União Planetária, pela percepção clara da sua importância de que temos que trabalhar pelo meio ambiente e por energias renováveis. Me permita cumprimentá-lo. Parabéns, parabéns, parabéns.
Eu pediria ao senhor que se dirigisse ao nosso povo brasileiro para encerrar o nosso programa, deixando a sua mensagem, a mensagem do embaixador da Alemanha no Brasil para o nosso povo que está nos assistindo agora. Bom, mais uma vez, muito obrigado, Ulisses. Queridos amigos brasileiros, para mim é uma honra e alegria. Depois de 3 anos e 6 meses, eu tenho uma ideia deste país. Eu viajei muito do norte ao sul, do oeste ao oeste. Acho que temos muito em comum, não somente como os alemães de origem, como os brasileiros de origem alemã, mas com todos os brasileiros. Estamos juntos nesta luta em prol da paz, dos direitos humanos, dos direitos iguais para mulheres e homens, e também nesta luta contra a mudança climática, que para nós brasileiros e alemães é talvez o desafio maior neste momento da história do mundo. Vou aposentar em junho, com certeza vou chorar um pouco, mas vou voltar para a Alemanha como uma lembrança óptima do Brasil. Então, viva a amizade Brasil-Alemão ou entre a Alemanha e o Brasil. Tchau. Olha, estamos muito felizes de ouvir aqui as palavras do embaixador da Alemanha, Georg Wiechel, que nos traz muito ânimo, nos dá entusiasmo e nos permite acreditar que o mundo tem futuro, tem possibilidade de transformação no meio de tanto caos. Isso nos dá realmente muita alegria. Este é o programa Entre Amigos Conversando com o Mundo, um programa da União Planetária. Muito obrigado por sua audiência.